Salmo de número 2, vamos lá. Diz assim o verso de número 7: Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os regerás com vara de ferro, tu os despedaçarás com vaso de oleiro. Portanto, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que não se ire e pereçai o vosso caminho, para que não pereçais no vosso caminho, pois em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos os que nele se refugiam. Amém? Ontem nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre proclamar o decreto, né? A gente já falou isso em outras edições da escola, dos cultos aqui no Mevan. Ontem a gente falou disso, que Deus proclamou um decreto, tornou público, e então a partir dali Jesus começou a entrar em um outro ambiente, num ambiente mais forte, mais pesado. Há quem diga que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo para quê? Para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque até ali Jesus nunca tinha sido tentado como um libertador. Ele era tentado como o filho do José e o filho da Maria, como um cidadão normal, apesar de ser o filho de Deus. Mas dali para diante, quando Deus deixou claro: Ele é meu filho, este é meu filho, em quem a minha alma se compraz. Quando Deus deixou claro: Ele é meu filho, em quem a minha alma se compraz, dali por diante a tentação, a tribulação, a perseguição, o mundo espiritual mudou. Porque quanto mais público Deus deixar seu ministério, maior será o nível de tentação, porque você já não vai estar mais trabalhando com aquela capetada miúda da igreja, entendeu? Aquele demônio: como é teu nome? Não, esse demônio já sabe como é teu nome, é demônio. De onde é que você veio? Inferno, ele veio do inferno. Então essa capetada miúda vai mudar de tamanho na sua vida. Quando você começa a tornar um ministério público, quando Deus começa a levantar você para algo público, para algo coletivo, porque a mente de Deus é uma mente coletiva, a mente de Deus é uma mente plural. Por isso que quando Ele cria o homem, Ele diz: façamos nós, o homem, a nossa, sempre no plural, porque o Criador criativo, o Pai Criador criativo, que é Deus, Ele sempre trabalha na pluralidade. Ele sempre levanta uma voz de comando, porque um exército sem uma voz de comando vira um exército sem destino. Então sempre Deus vai ter os maiores e os menores. Mas eu vou te falar uma coisa para você: não muda isso. Ninguém é maior e ninguém é menor do que o outro. Ninguém é maior e ninguém é melhor e ninguém é pior do que o outro, até que Deus termine a sua obra em cada um. Se você for estudar o livro de Atos, você vai ver que Estevão, ele também teve os mesmos ensinos. Há alguns historiadores que dizem que Estevão teve o mesmo ensino que Paulo, que Estevão também foi um dos homens que aprendeu aos pés de Gamaliel. E você percebe isso, que no discurso no Sinédrio, Estevão, ele dá no discurso que Estevão dá nas ruas ali, quando ele pega toda a Bíblia. Se você ler o capítulo 7 de Atos, você vai ver que Estevão pegou toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, e colocou tudo num capítulo só. Estevão deu um tiro de bazuca, não foi não, ele pegou, botou tudo em um só. Era tão forte a palavra de Estevão, que as pessoas colocavam a mão nos ouvidos e diziam: para de falar. A palavra de Estevão era violenta, e ele só teve um discurso na vida. O ministério de Estevão teve só uma pregação. Foi uma pregação e morreu. E alguns historiadores dizem que Estevão teve o mesmo ensino que Paulo, que Estevão também foi um dos homens que aprendeu aos pés de Gamaliel. E se a gente escutar ler e estudar o discurso de Estevão, faz sentido. Faz sentido. Agora, Paulo foi chamado para o ministério apostólico, Estevão foi chamado para servir a mesa. Paulo foi chamado para ir às nações, Estevão não. Estevão foi chamado para servir a mesa, mas ninguém era maior e ninguém era menor.
Amém, irmãos? Quando a Bíblia diz, mas Deus chamou primeiramente os apóstolos, depois os profetas, e depois os mestres, primeiro lugar o apóstolo, segundo o profeta. Isso não é uma hierarquia de cima para baixo, é uma hierarquia de baixo para cima. Amém? O ministério apostólico, ele não é cobertura, ele é fundamento. Amém? Então quando Deus chama primeiro os apóstolos, está lá em 1 Coríntios capítulo 12, diz que Deus chamou primeiro os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro os mestres, depois operadores de milagres, e depois o serviço da igreja. Estevão, ele era diácono. Paulo era um apóstolo. Um foi chamado para servir a mesa, o outro foi chamado para ir às nações. Mas não existe uma hierarquia, quem é o melhor e quem é o pior. Não existe. Por quê? Porque no reino de Deus nós podemos ter funções diferentes. Uma função pode ser maior do que a outra, por causa do nível que Deus colocou cada um no corpo como quis, diz a Bíblia. Quem é que coloca você no corpo? É Deus. A Bíblia diz em Romanos que Ele colocou cada um, ou melhor, em 1 Coríntios capítulo 12, que Ele colocou cada um no corpo como quis. Agora isso não quer dizer que um é maior e o outro é menor, que um está na frente e o outro está embaixo, que um serve a mesa e o outro come debaixo da mesa. Não. O que nos torna diferentes são as funções de manifestações, são a forma de servir a mesa. Agora nós somos todos iguais diante de Deus. Amém? O problema é que às vezes a gente usa a função como se aquilo fosse um benefício, e aí usa a função para pisar e bater nos outros. Esse não é o correto. Por quê? Porque diante de Deus nós somos todos iguais. No corpo nós nos movemos diferente, mas diante de Deus nós somos todos iguais. E sabe de uma coisa que Jesus tinha? Ele tinha uma consciência de filho. Jesus representou bem o reino, por quê? Por que ele representou plenamente o reino e perfeitamente? Não foi só por causa do poder e da autoridade, foi porque ele tinha uma consciência de filho. A consciência de filho que vem através do relacionamento com o pai. Se eu não tenho uma consciência de filho, eu não me relaciono bem com meu pai. E a Bíblia é clara, se você ler João capítulo 5, versículo 19, está escrito o quê? Que o filho só pode fazer, está escrito, o filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. Abre lá João capítulo 5, vamos lá. Em verdade, 5,19. Em verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer alguma coisa, ele só pode. Isso não é o filho faz o que vê o pai fazendo, está dizendo que o filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. É diferente. Às vezes nos chavões a gente diz, o filho faz o que vê o pai fazendo. Não, ele só pode fazer isso. Além de ele ver o que o pai está fazendo, ele não pode fazer nada o que Deus mandou ele fazer. O filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. Quer dizer, se o pai não está fazendo, então ele também não pode fazer. É diferente de o filho fazer o que vê o pai. Ele não só vê, ele está vendo, mas ele só pode fazer isso. O filho só pode o que vê o pai fazendo. Esse ver, essa palavra ver aqui, esse ver, é ver com discernimento, é perceber, é sentir. Não se trata do serviço, meu pai pegou um tijolo, botou aqui, eu vou pegar o tijolo, vou botar ali também. Não, esse ver é um ver com discernimento, ou seja, eu não vou só fazer o que vejo meu pai fazendo, eu tenho que discernir por que meu pai está fazendo aquilo. O filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. Esse ver, querido, é um ver com sentimento, é um ver com discernimento, é um ver com clareza, é um ver com percepção. Eu estou percebendo, tem alguma coisa, meu pai está fazendo alguma coisa, peraí, por que meu pai está fazendo? Porque Deus não diz tudo para você, eu vou fazer isso, para aquilo, não.
Ele vai fazendo e chama você para estar junto. E aí você vai se movendo de acordo com o que Deus está fazendo. E você vai tendo percepções. Meu pai pegou isso aqui e botou aqui, tem um propósito. Quando eu não entendo o propósito, eu vou fazendo o que ele está fazendo. Eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. Mas não é só fazer o serviço, é entender o porquê que eu estou fazendo. Porque senão o serviço ele perde o propósito. A gente vai trabalhando e vai perdendo o propósito. E é tão perigoso isso que a própria obra de Deus pode afastar você do propósito de Deus. E a gente, em nome da obra de Deus, sai às vezes do propósito de Deus. Eu não posso pegar aquilo ali e botar aqui só porque eu vi Deus fazer. Não, eu tenho que entender por que Deus fez isso. Qual o objetivo que Deus fez isso. Por isso que o Senhor chama Davi de um homem segundo o meu coração. Ele diz, Davi um homem segundo o meu coração. Porque Davi entendeu algumas coisas. Quando todo mundo estava matando bois para adorar o Senhor, Davi disse, seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Davi entendeu o verdadeiro sacrifício. Pessoas entravam no tabernáculo para acender o incenso, Davi dizia, suba as minhas orações como incenso suave às tuas narinas. Deus diz, opa, esse cara está entendendo o que eu quero. Por isso no Salmo 89, verso 20, ele diz, achei Davi, o meu servo, com o meu santo óleo ungi, o meu braço será firme com ele, e a minha mão o fortalecerá, o inimigo não lhe importunará mais. Você está entendendo isso, irmão? É entender, é ter uma percepção espiritual do porquê que eu estou fazendo isso. Porque senão fica o serviço pelo salário, não fica mais o serviço pelo propósito. E infelizmente, por isso que a igreja do Senhor, e quando eu falo igreja, estou falando no modelo geral de igreja. A igreja do Senhor está cheio de gente trabalhando pelo salário e não mais trabalhando pelo propósito. Por quê? Porque vamos perdendo a percepção do que Deus está fazendo. E aí tem pessoas hoje que precisam agendar, precisam ir pregar em alguma igreja, precisam ir cantar em alguma igreja para ter o recurso. Então não podemos chamar isso de adoração, porque não é. Porque mudou o propósito. Amém? E algumas coisas mudou tanto o propósito que a oferta, o que você faz com a oferta? Eu tenho aqui a oferta, eu vou pegar essa oferta. Oferta eu dou para quem merece, eu não dou para quem precisa. Quando eu dou para quem precisa, não é oferta. A Bíblia diz, dá a quem te pede. Quando você está dentro do carro e alguém pede um dinheiro para você, ou alguém bate na tua porta e pede, você está dando uma oferta? Não, você está dando uma esmola. Você está suprindo uma necessidade de alguém. A palavra é feia, esmola, mas a atitude é bonita. A Bíblia diz, dá a quem te pede, ela não diz, dá a quem merece. Por isso que não entra no padrão de oferta. Você dá a quem te pede. Então, eu sempre, vai ali no meu carro agora, está parado aqui atrás. Sempre tem umas notinhas ali. Eu sempre guardo, porque bateu na minha porta, eu dou. Mas pastor, não interessa, pediu, eu dou. Agora a oferta não. A oferta eu dou a quem merece. Quando alguém me pede, eu supro uma necessidade. A Bíblia diz que quem ouve o clamor do pobre, clamará e também será ouvido. Amém? Então, quando alguém pede dinheiro para cantar e para pregar, está se comportando como quem? Como mendigo. Essa é a hora que você diz, é verdade. Muda toda a concepção da oferta. A oferta você dá para quem merece.
Por isso que o dinheiro nunca pode estar na frente de um trabalho para o Senhor. Ele tem que sempre correr atrás. A bênção vai correr atrás de alguém que está fazendo a obra de Deus. E vai abençoar, porque Deus te abençoa muito, viu? Ele vai te dar até para você dar para os outros, porque você não vai conseguir gastar tudo. Agora, quando eu vou na frente e diz, ó, para mim aí é 10 mil reais. Porque afinal de contas eu sou ungido do Senhor. Já não é mais. Porque afinal de contas, o meu ministério, eu tenho despesa no meu ministério. Irmão, não construa uma estrutura que você não pode carregar. Eu sei que todo mundo precisa comer, viver, beber, vestir, mas não construa algo que você não possa carregar. Por isso que quando o dinheiro está entre você e Deus, o seu comportamento não é de filho. Jesus poderia ter dado qualquer nome para Deus, Jeová Shalom, Jeová Nissim, Jeová Rafá, mas ele simplesmente chamou de Abba, Pai. A bolsinha do dinheiro ele deu para Judas cuidar. E você acha que Jesus não sabia que Judas roubava? Sabia ou não sabia? Mas por que Jesus deu o dinheiro para ele cuidar então? Porque Jesus preza o relacionamento. Ele sabia. Eu creio e quero crer e preciso crer que Jesus acreditava que Judas ia acordar. E ele acordou, só que ele acordou tarde demais. Ele acordou que ele foi lá devolver o dinheiro que ele tinha vendido Jesus. Só que não deu mais tempo. Não deu mais tempo para consertar. Daria tempo se ele corresse para a cruz, não corresse para a religião. Porque se Judas tivesse devolvido o dinheiro e tivesse corrido para a cruz, quando Jesus diz, Pai, perdoa-os, Judas também estava perdoado. É ou não é? Mas alguém perguntou para mim, pastor, Judas se matou e foi para o inferno. Eu digo, deve ter ido. Mas só que a Bíblia diz que depois Jesus desceu no abismo e pregou os espíritos em prisão. E aí? Porque a única palavra que eu consigo explicar, pastor Jacques, como é que você consegue explicar? No Velho Testamento, Deus manda entrar na nação e matar todo mundo. Eu não posso acreditar que Deus matou esse povo e acabou com essa raça. Acabou com aquela geração ali e destruiu tudo. Deus mandou Saul entrar lá nos amalequitas e destruir todo mundo. Irmão, a Bíblia diz assim, desde criança de colo até os anciões. Você consegue imaginar que você serve um Deus assim? Não, porque Deus fez uma limpeza, uma geral. Botou todo mundo no Hades. Porque depois Jesus ia descer lá e ia dar uma chance para todo mundo de novo. Eu quero crer assim. É a única forma que eu consigo discernir que Deus não ia fazer isso com todo mundo. Que Deus é bom. Deus é bom em todo tempo, amém? A única forma que eu consigo dizer assim, poxa, não, realmente Deus, Ele limpou a casa, botou tudo no lugar, depois Jesus desceu lá e pregou aos espíritos de prisão e deu oportunidade para todo mundo de novo. É a única palavra que eu consigo discernir. Não estou dizendo que isso está certo, estou dizendo que é a única palavra que eu consigo assim, entender por que Deus manda entrar numa nação e destruir tudo. Para que todos tivessem chance depois de serem salvos. Por isso, irmão, se eu não tiver uma consciência de filho, eu vou mais atrapalhar a obra do que fazê-la. Se eu não tiver uma consciência de filho, eu vou achar que as obras são feitas pelas minhas mãos. Sabe de uma coisa que eu tenho aprendido? Jesus, ele não tinha vergonha. Jesus não tinha vergonha de ter alcançado sucesso no ministério por causa do Pai, de ser a cópia do Pai. Por isso ele dizia, eu e o Pai somos um. Jesus não alegava nenhuma vez que
o poder que ele carregava, que a unção que ele carregava, que a glória que ele carregava era dele. Ele sempre alegava e dizia: ó, isso é do Pai. Ele sempre apontava para o Pai. E ontem, como nós lemos, lembra ontem quando nós lemos Atos 20, 28? Quando Deus comprou para si mesmo, pelo seu próprio sangue, Deus comprou pelo seu próprio sangue. Ele engendrou uma semente no ventre de Maria, pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é uma semente que gera, mas só gera se a terra estiver fértil. Por isso que Deus libera a palavra na igreja, mas se a igreja não estiver fértil, ela não vai dar fruto. É como um casal que está num coito, tem um relacionamento sexual. A mulher precisa estar fértil para gerar um filho. Senão ela vai ter prazer, mas não vai gerar. Vai ter prazer, mas não vai gerar. E parece que na igreja a gente está caminhando do mesmo jeito. A gente só tem prazer, mas não está gerando. Cada culto é um prazer diferente. Um dia o prazer vem pela música, outro dia vem pela palavra, outro dia vem só por estar junto. Mas nós não podemos só ter prazer se nós não estamos gerando nada com isso, querido. Que igreja nós vamos deixar para a próxima geração? O Pai nos deu uma herança espiritual e física, amém? Mas isso é privilégio de quem tem a consciência de filho. Só reconhece quem tem herança, quem tem a consciência de filho. Se eu e você não temos a consciência de filho, você dirá: herança? Não, herança não é importante. Nós começamos a dar mais ênfase ao dia a dia, à conquista, à nossa conquista. E se isso não bastasse, o púlpito está cheio de gente dizendo: você precisa conquistar, você precisa conquistar, você precisa conquistar. Mas poucos estão dizendo: você é herdeiro, você é um filho e é herdeiro. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Aleluia. Então nós vamos para a igreja conquistar coisas que já são nossas por herança, porque nós estamos desfocados do propósito. A gente não tem mais consciência de herança. Então, se eu estou numa igreja, sentado numa congregação um ano, e estou ali fazendo uma campanha para Deus me abençoar, e Deus não me abençoa, eu vou para outro lugar, porque a palavra de Deus não está aqui. Não, é porque a terra não está fértil. E Deus não me chamou. A fé não se trata de conquista, se trata de suporte. A fé que Jesus me deu é uma fé para suportar situações, não é para conquistar coisas. Quando passares pelo fogo não te queimarás, quando passares pelos rios não te afogarás, quando passares pelos mares as águas não te submergirão. Se você não tem uma fé de suportar pressão, meu irmão, não adianta. A nossa fé não é para ir para a igreja ganhar coisas. Mas a culpa não é do povo, a culpa não é do povo, a culpa é nossa, dos pastores, dos líderes. A culpa é de quem está na frente com a Bíblia e um microfone na mão, prometendo coisas que Deus já deu, ou então prometendo coisas que Deus não quer nem fazer. Porque é uma forma rasa, é uma forma persuasiva de segurar as pessoas com a gente. É uma forma inadequada, porque a gente vai dando esperança, e aí esse domingo não deu, mas domingo que vem vai dar, domingo que vem vai estar conosco um outro pregador, e Deus usa muito mais ele, e aí na outro domingo não deu, mas olha, mas no outro vai dar, e a gente vai empurrando as pessoas de domingo a domingo, sem gerar uma esperança eterna, uma esperança concreta na vida delas. E a culpa não é delas, irmãos, a culpa é nossa. Se a gente disser para o povo: levanta a mão, eles levantam. Pula para a direita, pula para a esquerda. Não, aqui é a esquerda, aqui é a direita. E a gente diz: dá um passo para frente, levanta a mão, toca o teu irmão. As pessoas fazem, por quê? Porque todas elas querem a mesma coisa: Deus. Todo mundo quer a mesma coisa, irmãos. Somos dependentes espirituais. Somos seres espirituais, dependentes espirituais. Uma pessoa que está na idolatria, uma pessoa que está no ocultismo, ela busca a mesma coisa que você. Ela busca Deus. Ela busca saciar o seu espírito, porque somos seres espirituais. Uma pessoa que está no ocultismo, uma pessoa que está na prostituição, ela procura prazer, porque ela procura saciar os seus desejos, e ela não entende a forma espiritual, então ela busca uma forma carnal de fazer isso.
Todo mundo quer a mesma coisa, irmãos, todo mundo quer Deus. Mas nós precisamos gerar nessa geração uma consciência de filho nas pessoas. Uma consciência de filho e dizer: olha, nós somos filhos de Deus. Jesus poderia ter adotado qualquer nome para chamar Deus. Irmãos, deixa eu ser radical com você. Entendimento sobre herança, uma consciência de filho deve ser a sua prioridade absoluta nesses dias. Uma consciência de filho deve ser a sua prioridade absoluta. Quando a gente prega paternidade, quando a gente ensina que Deus é pai, tem gente que pensa que a gente está ensinando uma nova doutrina, um novo conceito bíblico, uma nova visão de crescimento. Tem pessoas tratando o reino de Deus como uma visão para fazer a igreja crescer nos próximos dias. Não, querido, não é isso. Adão já era filho de Deus, está na Bíblia. Leia a genealogia de Lucas, você vai ver Adão, filho de Deus. Porque Deus gera a semente. Por isso que no princípio não era o filho, era a palavra. No princípio era o verbo. Quando Deus liberou a palavra, Ele gerou um filho. No princípio era só a palavra. Era Deus, a palavra e o Espírito. Mas quando Ele liberou a palavra, Ele gerou o filho. Por isso que tudo que você libera, tudo que você gera pela palavra. Você não gera pelo serviço. Amém? Você gera pela palavra, gera pela intimidade. Por isso que é sem força e sem violência. Porque intimidade com força e violência não é intimidade, é estupro. E você não pode gerar filhos por estupro, você gera por intimidade. Intimidade é prazer com propósito. Intimidade é prazer com propósito. Prazer sem propósito é prostituição. Se nós não tivermos uma consciência de filho, nós não vamos saber gerar para Deus com propósito. Nós vamos trabalhar para Deus e daqui a 30 anos, no meu caso que já vou fazer 50, daqui a 30 anos, daqui bem vivido, talvez eu vivo mais uns 40, 50, sei lá. Você não é aquilo que você ouve, você é aquilo que você fala. Por isso as pessoas estão ouvindo boas pregações na igreja e não mudam de vida. Por quê? Porque elas não são o que ouvem, são o que falam. A fé vem pelo ouvir, mas a vida vem pelo falar. A fé vem pelo ouvir, mas Deus falou para gerar vida. Comece a falar para as coisas que estão ao seu redor. Comece a liberar vida no lugar de morte ao seu redor. Comece a liberar vida em todos os vales que você entrou. A fé vem pelo ouvir, mas a vida vem pelo falar. Escreva isso. A fé vem pelo ouvir, mas a vida vem pelo falar. Então não adianta você estar na igreja há 20 anos, 30 anos ouvindo boas pregações e nunca usar essas pregações para você mesmo. E como é que eu uso para mim? Praticando primeiro pela palavra e andando sobre a palavra. Aleluia. A Bíblia é profética, a igreja é profética. Por isso que uma igreja que não profetiza, ela não tem aonde andar. Ela anda na vibe do vento. Não, ela tem que ter onde andar. Por isso que ela tem que liberar a palavra e depois correr atrás dela. A Bíblia inteira é profética. Se você não lê a Bíblia com os olhos proféticos, você vai ler com os olhos patéticos. Vai sempre achar que Deus só pode fazer com os outros e nunca com você. A Bíblia é profética, irmãos. A vida com Deus é uma vida profética. Não dá para viver sem a profecia. A Bíblia diz: sem a profecia o povo se corrompe, porque não tem para onde correr. Porque a profecia é liberada e você corre atrás da profecia. Eu quero a minha promessa. Não é atrás da bênção que você corre, é atrás da profecia. Então não ensine o povo a correr atrás da bênção, ensine eles a correr atrás da profecia. Por isso que sem profecia o povo se corrompe. Por quê? Porque não tem para onde ir. Não tem esperança. Tem gente firmada na palavra dos outros. Não, você tem que se firmar na palavra que Deus deu para você. Libera a palavra.
Quando todos diziam, nós morreremos, Davi dizia, eu viverei e contarei as maravilhas do Senhor. Aleluia. Homens segundo o coração de Deus são homens que mudam o quadro. Use a verdade para mudar a sua realidade. Não use a realidade para mudar a verdade de Deus. Tem pessoas pegando a sua realidade e distorcendo a palavra de Deus para que ela se encaixe na sua realidade. Não, você tem que usar a verdade para mudar a sua realidade. A sua realidade não é exatamente o que você está vivendo. A sua vida não é isso que você vive. Era aquilo que você poderia viver pela palavra. Essa é a sua vida, amém? A sua vida é aquilo que você profetizou sobre ela, é aquilo que Deus declarou. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 139, verso 16: no seu livro ele escreveu sobre mim, sem que nenhum dos meus dias existisse. Deus profetizou sobre mim e eu não tinha nem nascido ainda. E quando eu acordo pela manhã, eu tenho que saber o que está escrito a meu respeito, para viver exatamente o que Deus quer de mim. O problema é que eu vou para a igreja para ser abençoado, e o Senhor diz, não, se você largar a sua vida, eu tenho uma vida para você que já está escrita. Pastor, mas é predestinação. Não, não é, porque Deus não vai forçar você a viver. Você só vai viver isso se quiser. Reino em movimento não tem a ver com o movimento do reino. Reino em movimento é você andar na profecia, você se movimentar de acordo com o que foi dito, de acordo com o que está escrito. Por isso que Apocalipse termina, a Bíblia termina assim: a quem acrescentar um tio ou uma vírgula, o Senhor está dizendo, você não precisa acrescentar mais nada, eu já profetizei tudo sobre você. E se você abandonar a sua vida por amor de mim, então você é digno de mim, vai viver a vida que eu preparei para você. Você tem uma escolha, ou você vive a sua vida, ou vive a vida que eu tenho para você. Ou você vive a vida de um conquistador, ou vive a vida de um filho, de um herdeiro. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder, tudo que Deus tem para dar, abrimos nossas vidas para receber, e nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está. Isso é verdade. Jesus disse está consumado. Quando ele disse está consumado, sabe o que ele está tentando dizer para a gente? Acabou. Eu sou suficiente na sua vida. A minha vontade é suficiente no seu progresso. O problema é que nós viemos para a igreja, como eu disse ontem, nós deixamos Jesus ser salvador dos nossos pecados, mas não deixamos ele ser governador, rei do nosso sucesso, do nosso progresso. Nós precisamos deixar que Jesus seja pastor do nosso sucesso, do nosso progresso. Uma geração ainda não nascida depende que nós preparemos um cenário para ela. Mas nós só vamos conseguir montar o cenário para ela se nós abraçarmos o cenário que foi preparado para nós. Você não vai conseguir deixar um cenário para a próxima geração se você não abraçar o cenário que foi deixado para você. A profecia, ela caminha, irmãos. Nós temos que caminhar nela. O plano soberano de Deus destina-se a todas as pessoas, incluindo você. Nós temos falado muito sobre deixar um plano para a próxima geração, deixar uma obra para a próxima geração, mas nós estamos abraçando o que deixaram para nós? Ou nós estamos só criticando o que deixaram para nós? Ou nós estamos só dizendo isso, que deixaram para nós não serve, porque agora Deus vai levantar algo novo. Nós queremos construir um cenário para a próxima geração, mas nós não abraçamos o cenário que foi deixado para nós. Se nós não tivermos uma consciência de filho, irmãos, não tem como. E nós não vamos ter uma consciência de herança. E eu preciso saber de uma coisa: herdeiros são treinados no deserto. Amém. Herdeiros não são serviçais na obra de Deus. Herdeiros não são funcionários na obra de Deus.
Herdeiros são privilegiados. Por quê? Porque eles vão herdar o que foi deixado para eles. Os filhos de Israel, eles foram treinados aonde para entrar na terra prometida, o que era deles? Eles foram treinados no deserto por intermédio de uma dependência diária. Filhos de Deus são treinados na dependência diária, na dependência diária de Deus para as suas provisões. A vida com Deus é uma vida diária, é o cotidiano, irmão. Amém? A vida com Deus é o cotidiano, não é uma vida de agendas, é uma vida cotidiana. Olha, quer saber, às vezes se torna até uma vida chata. Por quê? Porque ela é uma vida rotineira. Quem aqui já soltou pipa? A gente fica com a pipa ali, é chato demais. Por isso que de vez em quando você tem que fazer umas coisas para ver se ela cai, se ela bate na outra, se ela arranca a outra. Você está disposto até a perder ela, mas você não pode mais ficar ali. Porque é legal até ela estar lá em cima. Depois que ela está lá em cima, você não tem mais linha para soltar. Não tem muito vento. Aí você fica inventando. Faz caras e bocas. Não, presta atenção, fica olhando uma pessoa soltar pipa para você ver. Ela entra num desafio, ela diz, pô, já estou aqui, acabou a minha linha, está no alto, não sobe mais, não tem vento, é uma coisa chata. Tem hora que a obra de Deus fica assim chata, irmão. Você chegou no lugar que você sai para pregar, vai pregar, ganha uma oferta, você prega, você canta, e aí chega um lugar que fica chato, fica ou não fica? É chato, é uma rotina, você vai para o aeroporto, não tem coisa mais chata do que a rotina. Você vai para o aeroporto, você tira a bolsa, vai lá, de vez em quando some uma mala sua, né? Eu some todas elas. De vez em quando some uma mala, de vez em quando desaparece um casaco. Você está Tinha um rapaz que viajava comigo, um irmão que viajava comigo, e ele era tão esquecido que a esposa dele marcava todas as roupas que ele levava. E no final, ele levava 10 minutos para conferir uma toalha. De vez em quando ele esquecia, pastor, esquecia as orbas lá. Eu digo, meu Deus, tua esposa vai te matar. E ele disse, pastor, ele tinha medo, ele dizia, não dá para comprar umas orbas no caminho, pastor, que a minha esposa vai conferir a lista. Olha, porque o cara é esquecido. O cara é esquecido. É uma vida de rotina, a rotina é chata. É por isso que quando você chega em casa, você já tem o lugar da chave, não tem? Você solta a chave. Quando alguém vai lá e tira a chave e bota num outro lugar para te ajudar, porque a pessoa quer te ajudar, ela é muito querida. Ela quer ajudar você. Daí ela vai e tira do lugar que você bota todo dia. Aí quando você, cadê a chave? Ai, pastor, guardei para o senhor. Não guarda, filhinho. Não guarda a chave para mim. Deixa ela ali, que ali eu sei que ela está ali. Quando alguém entra na sua vida para tentar tirar você da rotina, o que acontece? Então a vida, Mevan tem uma rotina, tem uma visão. E nós trabalhamos assim, pastor, por que vocês não fazem igual? Não, nós não podemos. Vai nos tirar da rotina, vai nos tirar do nosso padrão. Mas pastor, está dando certo, mas é a rotina deles. Por isso que eu não acredito em visão sistemática de crescimento para a igreja. Dá certo num lugar, mas não dá certo no outro. Por quê? Por que não? Porque tira a gente da rotina. A nossa rotina é aquela. Todo dia a gente acorda atribulado e vai dormir pior do que acorda. Essa é a nossa rotina. A nossa rotina, todo dia a gente acorda sem saber o que fazer e vai dormir pior. Porque vai aumentando e a gente continua não sabendo o que fazer. Todo dia a gente acorda achando que Deus vai descer do céu, vai organizar a nossa vida e não organiza. E alguém chega aqui e diz, pastor, por que vocês não mudam isso, não mudam aquilo? Não mexe na rotina. Daniel deu certo na Babilônia porque tinha uma rotina, 3 vezes por dia. Vai ali. Tem uma rotina. A vida com Deus, não mexe nela só para ficar mais desafiadora. Não, vive a sua rotina. Ai, pastor, mas é chato. Claro que é chato.
Discipulado é chato, disciplinar é chato, viver uma vida discipulada por Deus é chata, estar no meio de pessoas chatas. É ou não é? Tem hora que você diz, vou subir daqui, chutar o balde e vou começar de novo, Deus vai me dar vitória. Não adianta, daqui a pouco vai ter tudo de novo ao seu redor e você vai ter que fazer tudo de novo. Então por que você já não fica aí? Amém? Irmão, muitos casamentos, muitas pessoas se separam porque enjoou da rotina. 2 anos depois, ele vai viver a mesma coisa. Então fica com essa aí, fica com esse que você já sabe, já conhece toda a rotina. A vida com Deus é assim. Nós queremos sempre algo novo. Por que a igreja tem que ficar inventando alguma coisa nova? Todo mês ela quer inventar uma coisa nova, criar alguma coisa diferente. Por quê? Porque a rotina é muito chata. Nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que criar alguma coisa. Não, irmãos, prega o evangelho em tempo e fora de tempo. Fora de tempo, qual é a fora de tempo? É quando você não tem vontade de fazer. Deus diz, faz, mesmo quando você não tiver vontade. Isso é fora do tempo. Quando você está fora do tempo, faz também. Se eu for fazer só o que eu tenho vontade, sabe onde é que eu estava agora? Dormindo, porque eu acordei, era 5:30 da manhã hoje, para levar um pastor no aeroporto, meu amigo. Sabe onde é que eu queria estar agora? Dormindo, lá em casa, comendo cuscuz com ovo caipira, café, aleluia. Depois pegar minha xícara de café, sentar na varanda com a minha Bíblia na mão e sonhar que eu, aleluia. Abrir a Bíblia, sonhar que eu vou crescer, que todos os problemas se acabaram. Sonhar, aí você fecha os olhos assim, viaja e diz, meu Deus, que coisa linda. Deus, essa é a vida. Daí você abre os olhos e diz, mas não é para você. Deus, por quê? Você já acordou com raiva de sonho que você estava dentro dele? E quando você acorda, você olha para a sua casa, para a sua vida e diz, não era isso. Esse não é meu chamado. Você acordou assim, irmão? Glória a Deus. Sabe o que eu penso? Que a desilusão é de Deus. Sabe por que Deus causa desilusão na gente? Para trazer a gente de volta. Quem anda na consciência de filho, não anda iludido. Quem anda numa consciência de filho, não anda frustrado. Quem anda numa consciência de filho, vou te falar uma coisa, ele anda na realidade das coisas. E a realidade é isso, você não presta. A realidade é essa, você não é bom. Você luta todos os dias contra o pecado. A realidade é essa, você só é alguma coisa porque o Espírito de Deus está na sua vida. A realidade é essa. Vamos voltar então, igreja, para a realidade. 2 homens a caminho de Emaús, frustrados, pensando, aí Jesus entra no meio, eles estão tão frustrados que eles não percebem que é Jesus. Aí Jesus diz, aí gente, o que é que houve? E eles disseram, você não sabe? Onde é que você estava? Estava na cruz, chorando, orando por vocês. Você não sabe? Aí Jesus, não, o que é que houve? Não, Jesus de Nazaré, nós achávamos que seria Ele. E Jesus vai no meio dele conversando, batendo um papo ali. Eles estão frustrados, eles estão saindo de Jerusalém, a caminho de Emaús, voltando, quando a promessa era, fica em Jerusalém. Frustração é assim, quando você frustra, você sai do seu ambiente, do ambiente da promessa, e você vai para um lugar que Deus não chamou você. Você sai do ambiente da promessa. Irmão, o lugar que eu mais sofro no ministério, sabe onde é? É aqui dentro dessa igreja. O lugar que eu mais sofro como um homem de Deus é aqui dentro desse ministério, aqui na igreja sede do Mevan, onde todo mundo assiste pela internet e diz, eu quero ir para lá, eu quero ir lá, quero receber esse é o lugar de maior sofrimento da minha vida, é aqui dentro. Por quê? Porque é o lugar da promessa, é a minha promessa, é aqui que Deus me prepara, o meu laboratório, o laboratório que Deus me prepara para o mundo, é aqui dentro. É aqui que a gente sofre, que a gente peleja. Lá fora não, quando a gente chega, todo mundo, que palavra.
Lá fora, quando você encontra alguém, as pessoas dizem: pastor, depois que eu te ouvi, meu Deus, terra de Menefly. Aqui dentro é que a gente sofre, porque aqui dentro a gente é gente. Aqui dentro as nossas maiores guerras e brigas são aqui dentro, para manter todo mundo junto, manter todo mundo no propósito. Amém? E o diabo lutando para separar um do outro, e brigar aqui, é matando um leão de manhã, um urso de tarde. Aleluia. E quem olha pela internet diz: meu Deus, que ministério abençoado. Não é, vem aqui um mês para você ver. Se você não desviar, então Deus vai te dar vitória. Fica um mês aqui dentro para você ver a guerra que é, a briga que é. Um 14, 15 ministérios de louvor, um monte de grupo de convívio, um monte de líder. Às vezes tem 200 homens no ministério de homem, não tem ninguém para ficar no estacionamento. Às vezes tem mulher, 200 e 500 mulheres num retiro, e não aparece às vezes uma mulher para tirar um paranho aqui de uma parede. Tem problema em todo lugar, meu filho. Não pense, não idolatra essa casa. Amém? Porque senão Deus derruba ela. Por favor, não faz isso para Deus não derrubar. Nós não suportaríamos. Não idolatre ninguém. Nós temos lutas aqui, guerras. É aqui o nosso laboratório. Por isso que quando a gente vai aí fora, pega o microfone, dá 2 deidadas assim num teclado, num violão, blá, Deus vem com tudo. Por quê? Porque é música, é canções de quem sofre, é pregações de quem sofre, é gente que tem marcas, amém? Não é pessoas que são treinadas com leite moça e com leite ninho, não, meu filho. Aqui, amém? Amém? Não é pessoas treinadas com mumuzinho, não. É pessoas treinadas na dor, no sofrimento, na perseguição, na necessidade. Quem olha de fora pela internet diz: meu Deus, eu vou para lá. Por isso que tem gente que vem morar aqui na cidade e frustra. Alguns vêm e não conseguem ficar, vão embora. Por quê? Porque pensam que o ministério é perfeito. Não é não. Perfeito é Ele, meu Pai que está no céu. Se eu não tiver uma consciência de filho, por isso que quando alguém quer caminhar com a gente: pastor, nós queríamos caminhar com vocês. Vai lá em Itajaí primeiro. Vai lá conhecer a gente. Vai lá ver se é verdade mesmo que você viu. Você pode estar frustrado. Ou melhor, você pode estar encantado. Você pode estar: uau, não é nada disso. Aqui tem uma casa de gente que apanha para burro, irmão. Sofre para burro. Pessoas que estão pagando um preço. Alguns eu acho que poderiam até pagar um pouco mais. Alguns estão pagando preço, mas estão pagando a crediário. Então, não é um preço assim, um preço. Alguns compraram no carnê. Mas tem pessoas pagando preços aqui. Pessoas que renunciaram, pagaram um preço alto para estar aqui. Não idolatre essas pessoas. Não idolatre esta casa. O Mevan é só uma plataforma de trabalho. Amém, irmãos? Deus treina herdeiros no deserto. Se Deus não tivesse treinado aquele povo no deserto, o pior, Deus teve que treinar e matar depois. Se Deus não treinar no deserto, eles não poderiam ter herdado. Todo herdeiro que não é treinado na dependência de Deus, ele destrói a sua herança. Escreve isso. Todo herdeiro que não é treinado na dependência de Deus, ele destrói a sua herança. Ele destrói a sua herança. Todo herdeiro. O que é que nós fizemos para herdar? Nada, nós só nascemos. Muitos perdem o que ganham porque nunca foram treinados para administrar isso. Uma herança que receberam sem trabalho. Eu vou te falar uma coisa, e a gente tem dificuldade disso. Porque às vezes a gente só honra o que foi fruto do nosso esforço. Parece que quando alguém dá uma coisa para a gente, de graça, parece que a gente não honra o suficiente.
Por isso, a gente tem mais facilidade de honrar alguma coisa quando as nossas mãos estão envolvidas, nosso serviço está envolvido, porque é a forma de a gente dizer para os outros: não, Deus me deu vitória, porque você já viu alguém testemunhando? Tem pessoas que vão testemunhar e dizem assim: irmãos, eu deixei tudo para Jesus. Eu achei isso barato. O cara deixou tudo, tudo foi. Que tudo quer, infeliz? Que tudo quer? Que vida era essa sem Jesus? Pelo menos hoje a gente tem uma profecia para caminhar em cima dela, tem uma esperança para caminhar em cima dela. Pelo menos hoje, quando a gente olha para a figueira, ela não dá fruto, não tem produto na vide, a gente ainda tem esperança. Não, irmãos, é porque nós só damos ênfase àquilo que as nossas mãos estão incluídas. Mas a minha Bíblia diz, e a sua também: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Por favor, não trabalhe mais em vão. Trabalhar em vão não é fazer coisas erradas, é fazer coisas certas das formas erradas. Você está ouvindo aqui o pastor presidente do ministério, que é o que mais faz coisa errada, irmão, porque é o que tem que tomar decisões, e às vezes toma decisões por afeto, toma decisões pela cabeça e não pelo coração. Então a probabilidade de eu errar mais do que todo mundo é muito maior. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você recebe alguma coisa sem trabalho, a dificuldade de a gente valorizar isso, sempre que a paixão pelo prazer é mais forte do que a paixão pelo propósito. Você já viu assim pais que deixaram herança para os filhos, depois os filhos pegaram essa herança e gastaram tudo no seu próprio prazer? O pai deixou a herança para o propósito do filho, o filho usou ela para o prazer pessoal. Já ouviu histórias assim, de famílias que o pai era milionário, deixou tudo para o filho? O pai trabalhou a vida inteira para deixar uma herança, o filho pega aquela herança e gasta tudo com o seu prazer. Sempre que a paixão pelo prazer é maior do que a paixão pelo propósito, vai haver desperdício de recurso, irmão. Vai haver desperdício de recurso, desperdício de herança. Nós precisamos entender isso e valorizar as coisas que Deus fez para nós, para andarmos nela. A obra que Deus fez para a gente andar nela, não é para fazer ela, é para andar nela, andar nela, andar nela. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 6. Lucas 6, 20 diz assim, levantando ele os olhos para os discípulos, disse: bem-aventurado vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Está aí? Agora abra Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 3 diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lucas diz simplesmente os pobres, bem-aventurados pobres. Mateus dá ênfase, ele diz aos pobres de espírito. Há duas palavras no grego, querido, para pobres aqui, ou humildes, que é a mesma coisa nesse texto. A primeira palavra é pênis, que não tem nada a ver com o órgão genital masculino.
Esta palavra descreve o homem que precisa trabalhar para ganhar o pão, o homem que precisa trabalhar para suprir necessidades. Portanto, esta não é a palavra que Jesus está usando aqui. Eu não estou dizendo que é errado trabalhar para suprir necessidade, não é isso. Eu estou dizendo que a palavra que Jesus está usando aqui em Mateus 5,3 não é pênis, é ptochos, que quer dizer, fala do homem que não tem absolutamente nada, e tudo que ele tem, ele dá ênfase a Deus. Fala do homem que, mesmo sendo um pobre, um dia Deus o enriqueceu, o abençoou, tudo na vida dele, ele dá ênfase ao Senhor. Tudo. Esta então é a palavra usada por Jesus nesse texto. Ser pobre de espírito é ter uma característica, querido, de perceber que você é espiritualmente vazio. Ser pobre de espírito é ter uma característica que você é espiritualmente vazio e que tudo na sua vida tem que estar alicerçado em Deus. É isso que é ser pobre de espírito. Por isso que Deus é o reino dos céus. Porque todo pobre de espírito, ele sabe que tudo que acontece na vida dele, tudo que tem na vida dele, tem a mão de Deus. Ser pobre de espírito é reconhecer que é espiritualmente pobre, que é humilde, é reconhecer a sua necessidade, ou seja, a sua dependência de Deus. Ser pobre de espírito é viver na dependência. O contraste de ser pobre de espírito, o que é? É ser orgulhoso de espírito, é ser autossuficiente, é ser arrogante e independente. Sabe aquele indivíduo que diz que não precisa de ninguém, não precisa de nada, está tudo certo? Ser pobre de espírito é você reconhecer que tudo na sua vida tem o favor de Deus, não só a salvação. Ser pobre de espírito é você reconhecer que tudo na sua vida tem o favor de Deus. Por isso que deles é o reino dos céus. Deus não pode dar o reino dos céus para pessoas que acham que o que está acontecendo com elas é por causa delas. Ser pobre de espírito não é ter pobreza espiritual. Os pobres de espírito, a Bíblia diz, deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, ele tem uma gratidão contínua. Ele tem uma gratidão contínua. Por isso que ele ora no almoço, ele ora no café, ele ora por uma bala, ele ora por uma carona, ele ora por tudo. Tudo. E ele não só ora, ele agradece. A oração dele é agradecida. Ele tem um coração de gratidão contínuo. Ele libera gratidão contínua. Ele reconhece que toda bênção na sua vida é totalmente fruto da graça de Deus. O pobre de espírito não atribui aos seus méritos. Ele tem uma consciência de filho tão grande que tudo que aparece na vida dele, ele sabe que foi herança, que foi Deus quem deu. E isso não é pobreza espiritual, é realeza. É aquilo que a Bíblia diz que Daniel tinha, um espírito de excelência. Ser pobre de espírito é ter um espírito de excelência. Amém? Não é se autofragelar, não é de se automazelar para se sentir um pobre de espírito. Você pode morar numa mansão e ser pobre de espírito. Você pode ser o homem mais rico da terra e ser pobre de espírito. Reconhece que todas as coisas foi Deus quem fez na sua vida. Se o rico ou o pobre não forem pobres de espírito, eles serão vítimas de um espírito de merecimento. Tem pessoas que estão na obra de Deus e acham que estão aqui porque merecem. Acham que estão fazendo alguma coisa para Deus, porque afinal de contas, como Deus tocaria a igreja sem Ele? Como Deus faria obra sem Ele? Porque afinal de contas, Ele é o homem que trouxe destino. Não, irmãos, não. Se eu não for pobre de espírito, eu vou cair no erro de ter um espírito de merecimento. E aí, quando as coisas não acontecem exatamente como eu quero, eu acho que pessoas estão sendo injustas comigo, porque afinal de contas eu mereço.
E o espírito de merecimento, ele vai gerando orgulho, soberba, ele vai gerando um encantamento. É por isso que Samuel falava uma coisa e Saul fazia outra, porque ele achava que ele foi escolhido pelo mérito dele. O ministério de Saul durou só 7 dias. Se você ler 1 Samuel capítulo 10, você vai ver. Samuel fala para Saul: olha, tu vais encontrar, e o Espírito do Senhor virá sobre ti, tu vais encontrar os profetas, o Espírito do Senhor virá sobre ti, tu profetizarás com eles. E depois desce ali, fica lá, porque no 7º dia eu descerei e sacrificarei contigo. Saul desceu, Samuel demorou, Saul pegou e foi sacrificar. Quando Samuel chegou, Saul já tinha sacrificado, estava sacrificando. Aí Samuel disse: que isso? Ele disse: não, você demorou, mas eu não falei para você esperar 7 dias. Aí Samuel diz assim: hoje o Senhor teria confirmado o teu reino. Se hoje o Senhor teria confirmado, é porque o Senhor não confirmou. Ah, mas Saul reinou por vários anos. Reinou sem a presença de Deus. Não adianta estar no governo sem autoridade. Não adianta governar sem autoridade. O ministério de Saul durou 7 dias na presença de Deus. Depois durou vários anos sem a presença de Deus. Não adianta. Então, irmãos, o pobre, se o rico ou o pobre não forem pobre de espírito, esse não é o mérito do pobre. Quando fala pobre, não está falando para uma classe socialmente baixa. Não. Está falando para um espírito de um agradecimento contínuo, que se acha imerecedor de qualquer coisa, mas sabe que tudo é favor de Deus. O pobre que não é pobre de espírito, ele acha que merece uma vida de sucesso sem precisar trabalhar. Ele acha que o governo tem que fazer algo por ele. Você já viu como as pessoas pedem esmola para a gente na rua? Tem pessoas que pedem esmola assim: ei, cara, me dá uma oferta aí, cara, nem comi hoje. Eu disse: cara, mas eu não tenho aqui. Pô, cara, vai ali comigo. Eu disse: pô, mas eu não tenho aqui agora, filho. Às vezes a gente não tem. Por isso eu já botei no meu carro ali para não sofrer mais isso. Não, porque eu gosto de dar mesmo. Mas tem gente que vem. Esses dias uma pessoa parou na sinaleira, olha o que ele me falou. Estendeu a mão, eu disse: ô querido, pô, um rapaz tão abençoado que nem você, tão forte, tão bonito. Eu exagerei um pouquinho de bonito, mas eu disse: cara, essa não é a sua vida, cara. Ele disse: é a minha escolha, meu. Você é o rico, eu sou o Lázaro. Se eu sou o rico, você é o Lázaro. Ok? Ele ainda me botou no lugar do inferno. Eu disse: ok. Não, querido. É como se a culpa fosse de alguém de ele estar naquela condição. Às vezes tem pessoas aqui que batem meia-noite aqui, querem ir para a casa de recuperação. Irmãos, não dá para levar alguém meia-noite na casa de recuperação, vai atrapalhar todo o programa lá. Tem 40 meninos dormindo, como é que você vai chegar com alguém meia-noite? A casa de recuperação vira e não dá, você tem que fazer uma ficha para ele. E se esse cara está fugindo da polícia, eu estou escondendo ele lá na casa de recuperação. Então assim, eu preciso... Não, querido, aí ele põe e diz: pô, cara, mas eu estou dormindo na rua. Eu disse: mas a culpa não é minha. Eu estou tentando te ajudar. Quando a pessoa não é pobre de espírito, ela acha que a situação dela, a culpa é de alguém. O rico já é o contrário. O rico que não é pobre de espírito, ele acha que a riqueza dele lhe dá o direito de receber um tratamento especial por parte das leis, por parte de todo mundo. Ele quer tratamento VIP, porque afinal de contas ele é rico. Um acha que a culpa é dos outros por ele estar naquela situação, e o outro acha porque ele está naquela situação, ele tem que ser melhor atendido. Isso é falta de um espírito humilde, irmãos. Nós precisamos ter um espírito humilde. Não é uma falsa humildade. Não é atitudes de humildade que não apontam para um espírito humilde. Abra comigo Provérbios 22 aí, vamos lá.
Provérbios 22, versículo 2 diz assim, ó: o rico e o pobre se encontraram, a ambos fez o Senhor. O rico e o pobre se encontraram, a ambos fez o Senhor. O Senhor fez qual? Qual deles o Senhor criou? Os dois. Jó 31:15 diz assim: aquele que me formou no ventre, não fez também o meu servo? Jó falando. Jó está dizendo o seguinte: não formou do mesmo modo na madre? Não foi isso? Não somos iguais, todos não somos iguais, irmãos. O que é que faz uma pessoa diferente da outra? É dinheiro? É posição? Todos não temos que prestar conta. Se Deus te colocou numa posição privilegiada, você não vai ter que prestar conta disso. Se Deus te deu mais do que os outros, você não vai ter que prestar conta disso. Por que a gente não começa agora então com uma consciência de filho? Porque se Deus me deu uma condição financeira melhor do que os outros, será que não é para mim fazer alguma coisa? Se Deus me colocou numa posição privilegiada, será que não é para mim ouvir o clamor de alguém? As posições são dadas por Deus para me dar uma resposta, irmãos. A Bíblia diz: o pobre e o rico, Deus fez ambos. Eles se encontraram e Deus fez os dois. Será que não dá para viver em harmonia? Os que têm com os que não têm? É porque falta para nós ser pobres de espírito, ser humildes de espírito. Ser pobre de espírito não é ter um espírito carente, mas dependente. Ser pobre de espírito é não ter um espírito merecedor, mas reconhecedor. É você reconhecer que Deus te deu alguma coisa por causa de outra coisa. Se Deus te levantou, tem um propósito. Não se esconde uma lâmpada debaixo de uma vasilha, mas se coloca no alto para quê? Para quê? Para que ilumine todos os que estão na casa. Se Deus te levantou seu ministério, levantou sua vida, te deu uma graça, te deu uma unção, te deu uma posição. Se Deus te deu uma posição, será que Deus não está pensando em pessoas que estão com você? Será que Deus não está pensando na sua cidade? Será que Deus não está pensando no que você pode fazer, o que Ele pode fazer através de você? A pobreza espiritual é diferente de ser pobre de espírito. A pobreza espiritual é o resultado de rejeitarmos o processo de não nos tornarmos pobres de espírito, de nos tornarmos humildes. Amém? O espírito, o pobre de espírito, ele não tem um espírito merecedor, ele tem o espírito reconhecedor. Ele reconhece que, ele olha para ele e diz: não, eu não podia viver isso, só estou vivendo isso por causa da glória de Deus. Eu quero começar essa escola usando esse texto, por quê? Porque você vai receber muita carga aqui nesses dias. Vão passar pessoas fortes aqui ministrando a palavra com você. Vai te dar uma carga, vai te dar um up. Mas não adianta se você pegar todas essas informações e aplicar num espírito orgulhoso. Não adianta o excesso, não empurra não. O excesso de informações não faz de você melhor do que os outros. O excesso de informações não faz você melhor do que alguém. É reconhecer, irmãos, que essa capacidade vem de Deus. Tem uns que têm uma capacidade maior, tem ou não tem? Tem uns caras que têm uma capacidade melhor. Ele pega um versículo, prega o ano inteiro. Tem gente que pega R$10 e em um ano ele transforma em 10 milhões. Por quê? Porque Deus deu uma capacidade, é uma graça que Deus deu a ele, mas isso tem um propósito, não é pelo seu prazer, é pelo seu propósito. Então não diga: Deus me levantou, Deus, meu Deus. Isso vai gerando prazer no que você está fazendo, mas vai tirando você do propósito. Abra comigo, vamos lá, passear na Bíblia. Já está no Provérbios 22? Fica aí. Só volta uns versículos, é no Provérbios 21, 31. Só volta um versículo 2 aqui. Diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, amém? Mas do Senhor vem a vitória. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor
vem a vitória. Sabe o que é que o Senhor está dizendo? Tem cavalo, prepara ele. Prepara o cavalo, arruma tudo, sela o cavalo, ferra o cavalo. Mas saiba de uma coisa, quem vai te dar a vitória não é esse cavalo, sou eu. Tem um chamado, prepara tudo. É escritor, escreve um livro, canta, grava um CD, é pregador, vai às nações. Mas saiba de uma coisa, quem dá a vitória sou eu, não é a sua habilidade, não é a minha graça sobre vós. E aí eu fico com raiva, irmão, eu fico. Se tem uma coisa que me deixa cabreiro, cabreiro é do verbo cabreirar, eu cabreiro, tu cabreira, eles cabreiram. Uma coisa que me deixa cabreiro é alguém que é cheio da graça, cheio do favor de Deus, porque tem gente que tem o favor de Deus assim, tem gente que tem um favor de Deus, pastor, mas Deus não faz acepção de pessoas, não faz, mas Ele coloca cada um na medida que Ele quer. Tem gente que tem graça, irmão, eu conheço gente que tem graça, que outros levam 10 anos para conquistar o que ele conquistou em uma semana. E aí eu vejo o cara desvalorizando, pessoas, mulheres, homens, desvalorizando às vezes uma graça específica que Deus deu para uma coisa. Isso me deixa doente. Tudo na minha vida, eu tive que trabalhar muito para conquistar. Aí chegou uma hora na minha vida que eu achei que tudo que eu tinha, que tudo que eu faço, afinal de contas eu paguei um preço. Eu paguei um preço. Aí Deus disse: não, cabeção, você não sabe o que é isso, você está falando, você está falando besteira. Que preço você pagou? Eu comprei você por bom preço. Você só está no lugar por causa da minha graça. A minha graça te basta. Aí eu acordei e disse: meu Deus, é verdade. Irmão, às vezes tem pessoas que têm uma graça específica de Deus e não valorizam o que tem. Não valoriza. Tem gente, irmão, que eu conheço. Deixa eu usar aqui um jogador de futebol como exemplo. Tem gente que eu conheço que o cara bate uma bola, garotão, bate uma bola, assim que você fica olhando ele jogar nos campos de várzea aqui, você fica olhando, meu Deus, esse guri era para estar num Real Madrid, num Barcelona da vida, faz o que quer com a bola, mas acaba o jogo, vai para o boteco encher a cara, fumar maconha. Aí eu ponho a mão na cabeça e, cara, ele disse: não, pastor, não, é que, cara, eu não estou afim, eu gosto dessa vida. Tem uma habilidade, mas será que ninguém pega ele pela mão e leva? Ele não quer. Ele escolheu usar a habilidade pelo prazer, então é melhor ele ficar em casa. Alguém vai lá, chama ele para jogar, dá quinhentão para ele, e de noite ele pode estar no boteco fumando maconha e tomando cerveja. E ele prefere viver aquilo do que pagar um preço agora, do que deixar Deus entrar e usar aquela habilidade que Deus deu a ele. Estou falando de um jogador de futebol, não estou falando nem do ministério. Porque se ele for para um time de futebol, ele tem horário para chegar, horário para acordar, horário para treinar, ele tem horário para comer, ele tem uma comida específica para comer, ele tem horário de exercício, ele tem que ir para a piscina nadar, ele tem concentrações, ele não pode namorar porque não vai dar tempo de beijar na boca. Por isso que muitos saem escondidos das concentrações. Ele vai ter que perder a sua vida nos próximos 15 anos, talvez. Dos 15 aos 30 anos, ele vai ter que parar a sua vida para investir na habilidade que ele recebeu, para investir na graça que ele recebeu. Mas ele pode, já pensou, Fernando, esse cara pode jogar 15 anos só da vida dele, e quando ele tiver 33, ele pode se tornar um milionário. Mas não, eu estou usando algo paralelo para explicar o que nós, às vezes, no ministério não damos conta disso. Existe um caminho, existe um processo para a gente criar uma consciência de filho, irmãos, para a gente explorar a habilidade que Deus nos deu. Deus nos deu uma habilidade, amém?
uma graça, Ele colocou cada um no corpo como quis. Se nós não explorarmos essa graça, não trabalharmos por ela, às vezes nós não valorizamos, irmãos. E sabe de uma coisa? Tudo que você se valoriza, se autovaloriza. Tudo que você se valoriza, se autovaloriza. Mas a gente vai vulgarizando, por quê? Porque a gente não vai vendo resultados. A gente não vê resultado. Mas você pega histórias de homens do mundo secular, homens como Abraham Lincoln, que tentou de tudo na vida e não deu certo, aí foi presidente dos Estados Unidos. Homens que tentaram até para síndico de prédio não ganharam, mas foram governadores, foram presidentes. Por quê? Porque houve um caminho de perseverança. Sabe o que eu vejo que falta no povo de Deus? Perseverança. Porque não tem percepção de ver o que o Pai está fazendo, não tem discernimento de ver. O filho só pode fazer o que vê. A palavra ver ali, como eu disse, é discernir, é ter uma percepção espiritual de ver o que o Pai está fazendo. Mas como que o Pai está fazendo? Acaba o culto de domingo, a gente vai embora e volta para a mesma vida na segunda-feira. A gente não tem projetos, não tem sonhos, não tem ideias. E a gente diz assim: Deus sabe. Deus sabe sim que Ele te chamou para andar em outro lugar, para andar numa pegada mais violenta. Irmãos, eu sei que tudo que fazemos não depende da nossa capacidade, mas me deixa doente ver pessoas cheias da graça e não dar uma resposta para a habilidade que receberam. Nós precisamos dar uma resposta para a habilidade que recebemos. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Mas isso não me isenta de preparar o cavalo. Preparar o cavalo é trabalho meu. Eu tenho que alimentar o cavalo, ferrar o cavalo, selar o cavalo, e entender que eu fiz tudo isso, mas a vitória vem do Senhor. Mas por eu saber que a vitória já vem do Senhor, eu deixo o cavalo amarrado e não tenho nenhuma atitude de transformação, nenhuma atitude. Uma coisa, irmão, é ver a mão de Deus quando uma coisa é impossível de ser feita. Outra coisa é ver a mão de Deus quando você contribuiu com aquilo. Outra coisa é você dar crédito para Ele quando nós fizemos. Uma coisa é você não ter cavalo, não ter espada, não ter nada, ir para a guerra e ganhar. Aí você diz: foi Deus que lhe deu vitória. Outra coisa é você estar com o cavalo pronto. Você sobe no cavalo e você ganha a batalha. Nós temos dificuldade de dar glória para Deus quando a nossa mão participou da vitória, porque não temos uma consciência de filho. Infelizmente, os nossos púlpitos ainda ensinam que se você fizer isso, Deus vai te dar aquilo. Deus não te dá aquilo porque você fez isso. Você tem que fazer isso porque Deus já fez aquilo. Infelizmente, nós vamos ensinando as pessoas que se ela fizer isso, Deus vai dar vitória. Se ela botar um dinheiro no envelope, Deus vai abençoar. Se ela semear, ela vai colher. E tudo isso é verdade. Mas nós damos mais ênfase ao que as pessoas têm que fazer do que aquilo que Deus já fez, para que as pessoas vivam e desfrutem. E muitos, por não entender o que já receberam, não desfrutam. Não desfrutam da graça, não desfrutam do favor, não desfrutam da herança. Estão na igreja tentando fazer alguma coisa para conquistar outra coisa. Amém, querido? Ele não é só salvador do seu pecado, Ele é Senhor do teu progresso, do teu sucesso, da tua vitória, da tua vida. Por que a gente tem facilidade de entregar os pecados para Jesus, mas tem dificuldade de reconhecer Ele nas vitórias? O pobre de espírito, mesmo ele fazendo, ele sabe que foi Deus que deu a condição de fazer. Mesmo você fazendo, você sabe que Deus te deu a condição de fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo aí em 1 Coríntios.
1 Coríntios 12, versículo 12 diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito, formados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ora, o corpo não é um só membro, mas muitos. Somos um só corpo, mas com vários membros, amém? Versículo 15: se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Ou se a orelha disser, porque eu não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, pega isso aí, ó, e te conforma. Pega isso e te conforma. Olha isso, olha aqui. Pega isso e te conforma. Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. Você não vai ser feliz fora do teu lugar no corpo. Nós criamos uma hierarquia espiritual. Primeiro você é membro, depois você é terceiro dirigente, depois é segundo dirigente, depois é primeiro dirigente, depois é diácono, depois é presbítero, depois é evangelista, depois é pastor, depois é presidente do campo, depois é vice-deus, e aí vai por aí afora. Nós vamos criando hierarquias no corpo. Irmãos, Deus separa a gente para funcionar o corpo, não é para funcionar só a gente. Então Ele coloca você no corpo como Ele quis, te conforma. E quando alguém vier dizer assim, olha, Deus vai te levantar, Deus vai te erguer, Deus só pode erguer se erguer o corpo inteiro. Porque se para Deus erguer o dedo, mas eu fui chamado para ser dedão do pé, mas Deus vai te erguer, e se Ele erguer, o corpo cai. O problema é que nós não somos conformados com o lugar do corpo. E a gente fica medindo força, quem é maior no corpo, quem é menor no corpo. Deus colocou você no corpo como Ele quis. Mas também o pastor não dá oportunidade. Mas ninguém me dá oportunidade. Foi Deus que te colocou no corpo como Ele quis. Se for todo mundo orelha, se imagina um corpo só feito de orelha. Se fosse todo mundo pé, o que seria da mão? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Então tem gente que quer ter visão quando não foi chamado para ter visão, foi chamado para ouvir. Tem gente que quer fazer quando não foi chamado para fazer, foi chamado para sustentar o que está sendo feito. E aí Deus colocou cada um no corpo como quis. E aí a religião, na ansiedade de promover pessoas, vai mexendo no corpo, por isso que o corpo está todo deformado. Tem gente hoje pastoreando igreja que não é pastor. Tem gente hoje cuidando de gente que não sabe nem cuidar de coisa. A igreja se tornou uma Babilônia, por quê? Porque o corpo está deformado. Pessoas foram chamadas e colocadas fora da sua esfera de atuação.
Fica no corpo onde Deus te chamou. E se tiver alguém no corpo, pastor, pisando em mim, fica tranquilo, todo o corpo vai sofrer por isso. E se o corpo não sofrer, então não é corpo. Se quando um padece, os outros não padecem, então não é corpo, é Babilônia, é inferno, não é igreja. Agora todos têm que padecer pelo corpo, porque tem gente que está padecendo no corpo, mas não está padecendo pelo corpo, está padecendo pelos seus projetos pessoais. O sofrimento que Deus supre é o sofrimento pelo corpo, pelo todo, não é pelas suas coisas individuais. Se nós vamos padecer como igreja, temos que padecer pelo todo, irmãos, não é pela nossa causa pessoal. Vamos continuar lendo aqui, porque está bom. Vamos dar uma paradinha aí. Olha o versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pois há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Sabe qual é o problema do corpo? É que as pessoas ficam se medindo, se comparando para ver quem é maior no corpo. Aí uma mão sempre é maior que a outra, e o corpo vai ficando aleijado, o corpo vai ficando deformado, por causa da competição e da comparação dos membros do corpo. E aí a cabeça que morreu por esse corpo fica pensando: puxa, eu tenho tanto para abençoar, mas eles estão todos deformados, eles estão todos fora do lugar do corpo. Versículo 21, o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de ti. Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Alô? Antes, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Deus deu mais honra para o corpo, para quem? Para quem tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros iguais cuidados uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Mas quando um membro é honrado, tem pessoas que ficam chateadas porque aquele membro é honrado, porque esse lugar é meu, deveria ser para mim, não para ele. Pegou aí? Para que não haja divisão no corpo, Deus separou cada um no seu lugar no corpo. Qual é o problema disso? É que a gente muitas vezes não aceita o lugar que Deus colocou na gente. Por quê? Por que às vezes a gente não aceita o lugar que Deus nos colocou? Porque a gente conhece a nossa capacidade. A gente sabe que a gente pode render muito mais no corpo. Só que é Deus que coloca no corpo como quis. E se você tem capacidade, Deus vai chegar ao seu lugar, vai chegar o seu momento. Não arrombe portas que ainda não foram abertas. Respeite as fases, não ande fora da sua medida. A unção só vem na sua medida.
O problema que dá no corpo é quando a gente quer andar além da nossa medida. E aí a gente começa. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz isso. Quando eu comecei a pregar, eu estudo ainda, mas eu estudava dia e noite, irmão. Era muita coisa, muito material. Aí às vezes eu ia numa pregação, tinha alguém pregando. Aí eu dizia assim, essa palavra eu já conheço. Sabe o que eu fazia? Eu levantava da minha cadeira e saía. E eu perdia de honrar aquele membro do corpo, que naquele momento era menos decoroso. Porque essa palavra eu já conheço, ou eu não concordo, aí eu saio, me levanto e saio. Vou fazer outra coisa mais gratificante para mim. Porque eu não sei o que é honrar o menos decoroso. Eu não sei o que é honrar o menos favorecido. Porque eu já cheguei num lugar que não é qualquer coisa agora que eu ouço. Eu já cheguei num lugar que não é mais qualquer palavra que me alimenta. Se a gente não treinar o nosso espírito para honrar, nós não vamos ser pobres de espírito nunca. Se a gente não treinar o nosso espírito para honrar quem está começando, quem está dando os primeiros passos, se a gente não treinar o nosso espírito para honrar, assim como honraram você, ou às vezes te desonraram, e por isso que às vezes você não consegue honrar quem está começando. E nós nunca vamos ser pobres de espírito. O pobre de espírito, ele treina o seu espírito para depender de Deus, mesmo que seja uma mula que esteja pregando. O Senhor, para ensinar orgulho para Pedro, disse: quem vai cantar não é um levita não, é um galo. E o galo vai cantar, e você vai saber que o galo canta quando eu quero. E o galo vai cantar, e você vai saber que você é orgulhoso, Pedro. E o seu orgulho está ensinando a segunda fase do orgulho, a mentira. Para você, Balaão, saber que quem governa sou eu, a mula vai falar com você, essa mula que sempre te serviu. Deus está precisando levantar as mulas no meio da congregação. Deus está precisando levantar os galos, as mulas no meio da congregação. Elias, você é o profeta Elias, mas para você saber que quem governa sou eu, é o corvo que vai levar comida para você. Deus está precisando levantar os corvos. Deus está precisando encher a igreja de galo, de mula e de corvo, para que a igreja volte à humildade de espírito, para que volte um depender do outro, volte um apreciar o ministério do outro. Já chegamos num lugar que não dá mais para olhar para o ministério de ninguém. Isso aí ou não? Pessoas que fazem isso são pessoas que cairão da graça de Deus. Porque quem abate o soberbo não é o diabo, é Deus. Ser pobre de espírito é ter uma consciência de filho e saber que aquele irmão que está ali tentando fazer algo também é filho. Fez Deus o pobre e o rico, ambos fez os dois. Ele fez, ambos os dois, claro, ambos já é os dois. O Senhor fez ambos. Saber que ninguém é maior e ninguém é menor. Se eu não tiver uma consciência de filho, eu não vou ter uma consciência de herança. Eu não vou entender o que é ser herdeiro. Porque se eu me acho melhor do que o outro, sabe o que eu acho? Que eu vou herdar mais do que ele. Era isso que o filho mais velho não conseguia entender, que ficou em casa. Quando ele viu seu irmão voltar, ele disse: pai, eu sempre te servi,
Tu nunca me deste um cabrito. O pai diz: pega o cabrito e come esse infeliz. É seu, rapaz. Mas você se acha melhor do que seu irmão porque você ficou em casa. Não adianta você ficar em casa se você não entender o coração do pai. Às vezes Deus precisa levar alguns para comer com porcos, para que eles entendam a consciência de filho. Tem alguns filhos que precisam pastar, irmão. Tem alguns filhos que precisam comer no curral para voltar com uma consciência de filho. Aí o filho vem para casa maltrapilho, cheio de calo, descalço, sem dinheiro, diz: eu vou voltar, e vou dizer: pai, me trata como um dos teus empregados. Você não conhece o pai mesmo, cara. Você quer ser só evangélico? Vá para a igreja então. Você quer ser só evangélico? Você acha que Deus nunca vai tratar você como um dos teus empregados? Você é filho de Deus. Se comporte como filho, tenha uma consciência de filho. Nada que você possa fazer possa aumentar o amor de Deus por você. Se não tem nada que você possa fazer para aumentar o amor, também não tem nada que você possa fazer para diminuir. Nós precisamos ter uma consciência de filho, queridos, para entender o que é herança. E eu vou entender que esse cara também é filho. Eu vou entender que o Rômulo, que está lá na Cidade Nova, cuidando de crianças de rua, o ministério dele é relevante. Eu vou entender que o irmão que está lá na praia tentando ensinar surf para as crianças, só para tirar elas da maconha, também é relevante. Eu vou entender, eu deveria até dar uma oferta para ele, porque ele não prega e ganha oferta. Eu deveria ajudar ele, porque o cenário que ele prega não tem oferta, só tem doações. Eu não entendo isso, sabe por quê? Porque eu vou construir o meu ministério pessoal e paralelo àquilo que Deus está fazendo no corpo. Deus está levantando pessoas do corpo, irmãos. E eu tenho pedido para Deus: Deus, me dá só pessoas que querem o corpo. Eu só quero pessoas que andam no corpo, que entenderam o todo, entenderam o propósito, entenderam que se Deus está enriquecendo elas é para compartilhar com quem não tem. Se Deus está levando elas para um lugar de honra, é para honrar quem nunca foi honrado. Nós precisamos ter uma consciência de filho. Senão nós vamos botar tudo a perder, meu irmão. Nação brasileira, nós vamos botar tudo a perder. Se nós não tivermos uma consciência de filho, eu sempre vou achar que o que eu faço é mais relevante do que os outros. Que o que eu faço, o que Deus faria sem um ministério como o meu. Eu estou cheio disso, irmão. O meu espírito clama: Abba, Pai. O meu espírito clama nessa manhã: ora vem, Senhor Jesus. Traz uma consciência de filho para a igreja, Senhor. Que se Deus está me dando dinheiro, compartilha com quem não tem. Se Deus está me dando um sucesso que eu sei que não é meu, é só para promover o corpo. Não é para promover a minha, é para promover o corpo. Por que eu paro de servir o corpo e vou cuidar da minha vida pessoal? Porque eu acho que eu sou melhor do que o meu irmão. E eu acho que a herança dele é maior do que a minha. Porque afinal de contas eu estou servindo o pai. O pai disse: você não está entendendo, filho, o cabrito é seu. Mas Senhor, esse teu filho botou tudo fora. Mas filho, ele voltou para a consciência de filho. Não é as coisas que ele usou ou que ele perdeu que definem quem ele é. Ele entendeu que eu sou o pai. Ele voltou para casa, filho. Vamos receber ele, vamos fazer uma festa para ele. O que adianta? O pai está em casa, tem 2 filhos. A parábola começa com um filho fora de casa e o outro dentro, e termina com um filho na festa e o outro fora. Como coisa terrível é para um pai estar numa casa quando os filhos não entendem quem eles são. Quando
filhos brigam por posições, brigam, se comparando um com o outro. Não, todos são filhos, todos estão na mesa. Agora, se Deus quer que aquele seja Davi, oxalá, vamos servir ele. Se ele está sendo honrado, vamos nos alegrar, porque ele está sendo honrado. Sabe por que eu não consigo me alegrar com a honra de alguém? Porque eu acho que aquela honra deveria ser minha. Porque eu tenho inveja, tenho ciúme daquilo que Deus deu ao outro. Porque eu não tenho uma consciência de filho sadio. Porque eu conheço o meu lugar. O meu filho mais velho tem 26 anos. Um dia eu pude dar um carro para ele. O Samuel tem 10, eu dou um carro também. A diferença é que o carro do Samuel é da Hot Wheels. E ele fica tão alegre como o Anderson, que recebeu um carro. Porque cada um conhece o seu lugar. O que ganha o Hot Wheels ainda está na dependência, está ali ainda aprendendo a gastar a sua herança. Você recebeu um Hot Wheels, olha para ele e diz: um dia ele vai crescer. Um dia esse carro vai crescer na minha mão, aleluia. Um dia Deus vai usar isso e isso vai ficar grande. Se conforme, ele pôs cada um no corpo como quis, se conforme no lugar que Deus te colocou. E não deixe as águas pararem em você, querido. Não deixa. Mas por que Deus está honrando esse irmão? Se alegra. Se alegra porque um dia Deus vai honrar você. E você vai ter cheio de pessoas alegres do seu lado. Se alegra. Se esse dinheiro não veio para o seu bolso, veio para o bolso dele, se alegre. Se essa honra não foi para você agora, foi para ele, se alegre. Mas ele não merece, não é você que decide. Ele põe cada um no corpo como quis. Eu só preciso ter uma consciência de filho. Eu sou filho. Quantas vezes eu, Luiz Hermínio, já desejei o ministério dos outros. Até achava que Deus era injusto. Por que Deus usa esse cara? Ele põe tudo fora. Deus, poxa Deus, Deus diz: cala a boca, não estraga a sua herança. Não estraga. Oh meu Deus, é 11h20, vamos tomar um cafezinho. Depois a gente volta.